a permacultura ela é uma abordagem sistêmica, né, da nossa cultura. A permacultura significa cultura permanente. E a cultura permanente é justamente você trabalhar para que os nossos sistemas sejam mais completos, para que eles sejam produtores, sejam geradores de energia, para que a gente consiga criar ciclos fechados. Os problemas viram soluções, não são problemas, né? Os impactos são controlados. A gente gere mais energia, né? E aí eu tenho até uma frase do Scott Pittman, que é um dos gurus da permacultura, que é: se o seu sistema está te dando trabalho demais, você ainda não pensou o suficiente. Os sistemas completos, os sistemas que são geradores de energia, geradores de abundância, geradores de cultura permanente, são sistemas que se fecham, são sistemas que exigem mínima intervenção, são sistemas que conseguem se completar. Então, quando a gente descobriu a proposta do sistema integrado de produção de alimentos, aqui a gente do Instituto de Permacultura Ecovida São Miguel e do Guia de Permacultura, a gente achou maravilhoso. E viu que tinha tudo a ver com o que a gente estava experimentando na nossa vida. Eu queria propor um exercício para vocês, e aí reforçar um pouco com vocês que qualquer coisa que vocês precisarem, entrem em contato aí pelo bate-papo e enviem uma mensagem. E aí eu queria propor um exercício para vocês, de enquanto vocês estiverem ouvindo a palestra com o Luiz Guilherme, vocês observarem algumas coisas muito interessantes do sisteminha, que é o uso de recursos locais e de baixo custo, né? Então, vocês vão observar como é que é interessante. Ele faz um tanque de peixe com papelão e lona, né? Isso é permacultural, usar os recursos locais, você usar o que tem no lugar. A diversificação e a intensificação, né? O trabalho com pequenos espaços, você poder em 500 metros, em pouco espaço, em 100 metros, em pouco espaço e com muita intensidade. A diversidade, né? Na diversidade, você conseguir, em pequenos espaços, ter uma grande diversidade. É a característica dos sistemas resilientes também. O adubo que é gerado, que é um adubo orgânico, que tem NPK, por exemplo, nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio, fósforo e potássio, hoje em dia, para muitos agricultores, vem de fontes químicas, de fontes não renováveis. E ele gera a partir de resíduos orgânicos, de matéria orgânica, a partir da criação de peixes. E o cálcio também, que ele consegue gerar com esse adubo vindo da criação de peixes, uma coisa que no cerrado brasileiro, né, os nossos solos são extremamente dependentes de calagem, e essa calagem é feita vinda de origem mineral. E ele conseguiu, o Luiz Guilherme, dentro da pesquisa dele do sistema integrado, ele conseguiu trazer a calagem a partir do adubo orgânico feito. A produção de humus também é outra chave que eu acho muito importante desse sistema, né? Porque a produção de humus, por exemplo, está nos processos, as grandes pessoas que estão fazendo um trabalho grande hoje em dia, por exemplo, como o Ernest Gott, da permacultura, dos sistemas agroflorestais, ele já fala da importância do humus, né? E, por fim, eu queria, então, agradecer, parabenizar o Luiz Guilherme, né, por esse trabalho, por estar colocando a Embrapa em favor, né, de todos nós, né, em favor da sociedade, inclusive de comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, assentados, né, e para produzir alimento, né, para fomentar uma coisa super importante, que é a sustentabilidade das famílias, né? Eu é quem agradeço, tá bom? Me sinto muito honrado de estar aí podendo contribuir um pouco com o nosso trabalho para essa coisa bonita que vocês estão fazendo também, que é de preservação da natureza e principalmente dos valores culturais e tudo da nossa terra, né? Eu também sou mineiro, mas hoje estou aqui no Piauí já há 6 anos e também já me considero um pouco piauiense. E então essa ideia do sisteminha, a vantagem é porque ele não tem pátria, não tem estado, ele é praticamente dos cidadãos do mundo, né? Quem
tiver, a gente procura passar mais o princípio e aceitando todas as modificações. Então, é uma via sempre mão dupla, e nós vamos ver durante a palestra aí, que à medida que você chega num ponto que não acha que não tem mais o que fazer, alguém descobre uma maneira mais fácil e aquilo ali se torna o ponto-chave do sisteminha. Então, inicialmente, eu vou apresentar aqui o slide. Nós temos uma maquete que mostra uma configuração simplificada do sisteminha. Ele é baseado na construção de tanques de peixe. A piscicultura é colocada como sendo o centro do sisteminha, no sentido da importância, ela é o motor do sisteminha. Todo o processo, todas as outras atividades, elas se relacionam diretamente com o sisteminha. No modelo direto, né, ele seria o ponto-chave. Se nós eliminarmos o tanque de peixe, toda a estrutura do sisteminha desaba. Então, nós chamamos ele também de motor do sistema. Além do mais, é o único ponto ou local onde é utilizada a energia. Então, a energia elétrica, né, a entrada de insumo com a própria água, onde consome mais ração, coisas externas, vem a partir da água. E essa água utilizada nos peixes, a intensificação da sua utilização permite a gente criar uma série de outras atividades. Então, o sisteminha hoje está composto na parte dos peixes, né? Nós temos o galinheiro, né? Principalmente voltado para a postura. É uma área que pode atingir até 80 metros quadrados, ele é de 10 por 8, com uma área interna de 2 por 8. Essa área interna tem um abrigo para as aves de postura, compõe o local para elas dormirem e o ninho, que é externo também. E essa área é dividida em 4 pastos que são rotacionados semanalmente. Então, cada semana tem uma porta pequenininha, né, no modelo, em que as galinhas, então, circulam, né, nessa área externa. E cada pastinho, então, fica 21 dias descansando e 7 dias com as galinhas alimentando deles também. Essa grama típica 85, que a gente utiliza como forragem, a experiência que nós temos aqui é que as aves, né, principalmente a Isabral vermelha, elas são aves de peso médio, em torno de 2 quilos, elas têm um consumo, em geral, em torno de 100 a 110 gramas de ração. Com o pastejo, esse consumo cai para 65, 70 gramas de ração. Parece pouco, mas é uma economia substancial e, ao mesmo tempo, favorece a parte de carotenos e tudo, né? O ovo não sai puramente com ração. E as aves, o galinheirinho ele é estimado para 15 a 20 galinhas. São aves que têm um manejo para postura, né, nos primeiros 6 meses e podem fazer, elas botam em torno de 1 ano. Essas aves elas têm capacidade de postura em torno de 280 ovos por ave por ano. Então, isso aí é bem significativo, nós vamos ver ao final como pode ocorrer. O paralelo também, nós temos o galinheirinho para frango de corte. Desse galinheiro para frango de corte, eles são 4 baias de 1 metro quadrado cada um e recebem até 10 pintinhos por baia a cada 10 dias, escalonado com um período de 10 dias. E o abate ocorre a partir dos 30 dias. O sisteminha, como ele não foca mercado, todo o processo é feito apenas para gerar alimento para a família. Então, ao final, ela vai gerar sempre um excedente, como se fosse uma caixa transbordando, e esse excedente é que leva o produtor ou a pessoa que está envolvida a ter contato com o mercado. Então, ele inicia, às vezes, distribuindo a sobra para os parentes, para vizinhos. Depois chega num momento em que isso se esgota, passa a comercializar, ou pode fazer até um pouco de escambo, mas ele não tem por meta a venda dos produtos. Então, isso aí é uma descoberta, normalmente, para o tipo de público-alvo que a gente tem. Os porquinhos da Índia também pode ter uma área aqui na região Nordeste, há um consumo de um preá, né, que é nativo,
e as pessoas têm hábito de alimentação. No Chile e no Peru, é chamado de cuy, e ele tem um consumo muito grande. A carne é muito boa, é um animal prolífico, ele chega à fase adulta com 3 a 4 meses. Além disso, ele consegue ter alimentação herbívoro, né? Então ele aproveita todos os resíduos vegetais do sisteminha, e a gente também enriquece com a alimentação à base de ração, que pode ser uma ração utilizada para coelho, e a que tem dado muito certo conosco é a ração de cavalo, a ração de potro, né? Então é muito rica em fibra e eles se adaptam bem para isso, né? A outra visão, né, que a gente tem aí da baia, né, por cima, os tanques. Nós utilizamos trabalhamos com famílias de renda muito baixa, e às vezes a dificuldade maior seria de ter uma adequação de como fazer um investimento. A piscicultura geralmente é um investimento mais caro, mas com essa invenção do filtro biológico, né, e o segmentador, então permitiu que a gente tenha o processo de recirculação, que é altamente técnico, de custo alto, simplificado, a um ponto também de reduzir quase que 98% do custo de um sistema convencional. Então, isso permitiu que a gente possa utilizar áreas pequenas. No caso do tanque de peixe, está limitado pelas bombinhas que a gente utiliza, são 2 para a circulação da água, e também na situação da gente ter a compra do plástico, né, a largura do plástico, normalmente ele é de 8 metros, são rolos de 8 metros por 100, e permitir que as pessoas utilizem a criatividade com o material que ele tem no entorno, né? Um outro ponto forte no sisteminha é a utilização de resíduos. Então, não há desperdício. O resíduo do peixe, dos porquinhos, do frango de corte, da galinha, as próprias sobras das hortaliças, passa por um escalonamento também na produção de composto e humus. Então, a cada 15 dias, todo esse material é formado em camadas, né, camadas de folha, matéria orgânica e depois parte dos estercos. E 15 dias depois, esse material é revirado e começa-se um novo monte, né, da compostagem protegida com a tela sombria. Há mais 15 dias, nós já estamos de posse de 3 montes de composto com idades diferentes, de 15 em 15 dias. Então, 15, 30 e 45 dias. O composto com mais tempo, ele então passa para o trabalho com a miocultura. Então, na miocultura, ela é suspensa. Normalmente, a gente utiliza também as varinhas, bambus e tudo, vão ver as fotos reais daqui a pouquinho. E nessa área, nós dividimos para 2, ela consegue comportar 2 montes de composto. Então, o composto com 45 dias, no manejo inicial, vai para o sistema de humus das minhocas e 15 dias depois o segundo monte. Só o primeiro é que passa a fornecer o humus para a atividade da horticultura. O restante fica inibido. E o resultado no final, sisteminha, é se produzir bastante alimento, fazendo um desagravo com a fome, né? A ideia é comer bastante, ou ter uma disponibilidade, diversidade de alimentos a maior possível, aumentar em mais de 300% essa diversidade inicial. Então, com frutíferas, né, atendendo as recomendações da OMS em carboidrato, em proteína, em minerais, vitaminas, então em quantidade suficiente, né? E, ao mesmo tempo, resgatar alguns tipos de conhecimentos tradicionais que as pessoas têm, né? O forninho, que pode ser feito de barro, antigamente era feito de cupim, aí agora estou vendo aí que a Marina é mais ligada à permacultura, né? Que está ligada a esse resgate aí de coisas tradicionais. Então, é muito interessante, né? Nós temos, no caso do sistema, a gente busca muito os princípios, né? Nem sempre a gente repete o modelo tradicional, mas o princípio dele é sempre utilizado. Por isso o forninho aí está feito de tijolo e não de barro ou do adobe, mas nada impede, né? Essa ideia, ela é uma ideia antiga, né? Esse slide que eu estou mostrando aí é uma foto
no Egito. Ela tem aproximadamente uma foto de mais de 1000 anos, né? E é uma das primeiras fotos onde a piscicultura é demonstrada já sendo feita. E se a gente observar direito, é um casal de egípcios, né, com um tanque feito numa área urbana da cidade, pelo jeito, porque é uma casa normal, a gente encontra ali os escravos, né, lá no fundo, os servos, né, fazendo coleta de material, de frutas, parecendo, a pesca do peixe, e o tanque até já num formato muito moderno. Então, essas inscrições aí em cima indicam justamente isso, o casal em sua residência fazendo a criação do peixe e cultivando alguns legumes. Agora, o interessante é que de 1000 anos atrás até hoje, a agricultura e a criação de animais evoluiu bastante. Então, teoricamente, a gente tem um avanço muito significativo nesse aspecto. Eu costumo dizer que um dos melhores cursos de piscicultura, como a piscicultura é o coração do sisteminha, então geralmente eu demoro um tempinho maior para explicá-la, porque sem a atividade do peixe, não conseguimos dar vida ao sisteminha. Há necessidade de que o peixe esteja presente, nós vamos tentar entender por que disso, né? Como que ele facilita a vida de quem tem uma horta, ou de quem está começando esse trabalho, pensando num sistema mais dinâmico. Então, o modelo principal do que a gente constrói no tanque do peixe, ele vem de um animal muito diferente do peixe. Então, a vaca, o sistema digestivo da vaca, ele é o modelo pelo qual eu iniciei a pesquisa, né? Então, eu costumo dizer que o meu melhor curso de piscicultura foi o curso de nutrição de ruminantes, né? O que tem a ver isso com o peixe? Então, dentro desse compartimento do estômago, né, da vaca, nós sempre imaginamos que ela vai se alimentar, né, do capim. Ela está comendo capim. E, na verdade, a vaca fornece esse material para um conjunto enorme de micro-organismos que vão fazer a degradação, principalmente da celulose. E essa degradação vai transformar em carboidratos mais simples, em material mais simples, que vai permitir com que a vaca transforme isso em proteína, em energia, em carne, em movimento, em bezerro, a partir da transformação dessa matéria-prima inicial que está presente no capim. Mas ela mesma não consegue, então ela tem de criar um ambiente no rumen muito estável para que esses micro-organismos se desenvolvam. Se ela tem controle de pH, tem efeito tampão, tem alcalinidade, ela tem um aumento da superfície, o estômago da vaca está dividido em 4 espaços diferentes, né? Um outro animal que chama atenção também é a própria formiga, a saúva, a cortadeira. Essa formiga, ela traz um aspecto interessante, porque inicialmente acredita-se que essas formigas elas estariam retirando, levando as folhas como alimento. E, na verdade, elas têm toda uma divisão de trabalho que, depois de cortar, transportar, elas trituram esse material, fazendo com que ele se transforme numa matéria-prima para o desenvolvimento de um fungo. E é do crescimento desse fungo, dos brotos desse fungo, que ela consegue alimentar um exército de formigas. Aí, a partir daí, nós temos o tanque de peixe criado para o sisteminha como se fosse um rumen de vaca invertido. E nós vamos ver que o filtro biológico, o sedimentador, esse material é utilizado como sendo o ponto-chave do sisteminha. Então, para entender o funcionamento desse tanque, nesse equilíbrio, nós temos alguns princípios. Inicialmente, nós temos a situação do que entra no sistema e do que sai do sistema. Então, esse slide aqui é bem interessante, porque entra no sistema água adicionada, entra alimento, entra oxigênio, e nós temos o organismo aquático ali, que é o peixe. Sai do sistema água evaporada, CO2 da respiração, fezes, amônia, e a gente tem ainda de manter um equilíbrio das exigências do peixe, que seria a temperatura, a alcalinidade, etc. Então, as interações, elas ocorrem desde a degradação da proteína,
né, da respiração do peixe. Em vermelho aí nesse slide, a gente está vendo uma molécula de água, né? Parte dela encontra-se dissociada em oxidrila e hidrogênio, né? O H+, e esse hidrogênio, a concentração dele é que o equilíbrio entre parte do hidrogênio, a H+, e a oxidrila, o H-, é que vai dar o pH. E se a gente tiver um aumento na concentração de um ou outro, nós vamos ter a alteração no pH. Então, se aumenta a concentração em hidrogênio iônico, o pH diminui, vai acidificar a água e os peixes podem morrer. O CO2 da respiração dos peixes reage também com a molécula de oxidrila, formando carbonatos. Se tiver presença de sódio ou presença de cálcio, ela vai formar os carbonatos de cálcio ou carbonatos de sódio, que tem um efeito tampão, porque ele não deixa o CO2 ir para o meio ambiente, para o ar, a atmosfera, fica preso naquela massa d'água, onde ele vai servir de matéria-prima para a realização da fotossíntese pelas algas, e ao mesmo tempo vai forçar o pH a ficar em uma faixa estável. Essa faixa estável ela é interessante porque nós precisamos de animais, um pH, para manter os animais no equilíbrio em torno de 8 a 8,5. Né? O pH mais baixo, de 6,5 até 9, o peixe sobrevive bem. Porém, as bactérias, principalmente nitrosomona e nitrobacter, que vão degradar a amônia e transformar isso em nitrito e nitrato, elas sobrevivem em pHs acima de 7. Então, a tendência dela para o pH 8 é muito grande. E abaixo de 6 e 8, essas bactérias morrem. Né? E elas morrendo, todo o sistema ocorre uma falha, um colapso no sistema. O metabolismo das proteínas é a fonte principal de nitrogênio do sistema. Então, a proteína, ela não se forma pool de reserva, não se forma pool de reserva dentro do animal, do peixe. Então, esse nitrogênio, ele é perdido para o ambiente, e aí sim é o nosso problema sério, né? Quer dizer, a solução do sisteminha, porque a amônia, na forma dela utilizada em NH3, ela prejudica, ela mata o peixe. Concentrações de 0,01 miligrama por litro já são suficientes para inibir o crescimento do peixe, interferir na reprodução, inibir o metabolismo, diminuindo a parte de apetite. Então, ela é o segredo. Nós temos que manter a amônia em nível 0. Né? Outra coisa é que na degradação da amônia, na linha aí de baixo, há um consumo muito grande de oxigênio para que seja transformado em amônia para nitrito e logo em seguida para nitrato. Então, dois grupos de bactérias fazem com que o consumo, né, de oxigênio é muito grande e compete com o oxigênio que vai ser utilizado pelos peixes. Portanto, tem que ser equilibrado. Né? Os tópicos que nós fazemos depois, né, de controlar esse ambiente para que reduza a quantidade de nitrogênio na forma de amônia, né? E também para que elimine a quantidade de nitrito e nitrato, mantenha estável e hidrogênio e a concentração de hidrogênio permaneça estável, nós temos que fazer o tamponamento no ambiente. Esse tamponamento ele é feito com o cálcio. E as fontes de cálcio que nós temos são várias, né? Nós temos cálcio, as bactérias elas precisam de cálcio para formar a parede celular e o cálcio é necessário também para se criar o efeito tampão dentro da água para que se estabilize. Né? O que a gente pode entender a respeito disso? Esses slides que eu coloquei na tela, talvez possa facilitar de novo, né? Deixa eu tentar repetir aqui rapidinho. Dentro daquela situação que nós tínhamos, né? Olha, o princípio, o que entra e o que sai. Então, nós temos o organismo aquático dentro do tanque como parte principal e as suas exigências de condições de temperatura, alcalinidade, pH, amônia, etc.
Nós estamos trabalhando num sistema fechado. O tanque não tem renovação de água. Então, a mesma água entra e sai do tanque. Inicialmente, nós vamos trabalhar esse núcleo do peixe como se não tivesse nada para essa água ser utilizada ou ser renovada. Então, nesse caso, como se eu tivesse um aquário, né, fechado. Entra nesse aquário a água, que é adicionada, alimento e oxigênio. E agora, o animal metabolizando o alimento, ele vai necessitar de oxigênio para a respiração e vai liberar CO2 do metabolismo que ele fez do alimento. Paralelamente, da degradação de proteína, vai haver a formação de amônia, principalmente o NH3, que é a amônia ionizada, que é altamente tóxica. É ela que, na proporção de 0,01 miligrama, pode provocar toda a degradação do sistema, inclusive a mortalidade dos peixes. Então, ela é o foco. E outra parte seriam as fezes também do peixe, que acumulam e pode atrapalhar pela demanda bioquímica de oxigênio, consumir o oxigênio, etc. E a água que evapora, também não sendo reposta, ela vai aumentar a concentração desses minerais no ambiente. Então, aqui nós temos uma ideia da interação completa, né, que estabiliza. Essa equação aí foi a que deu origem inicial ao sisteminha, que permitiu que a gente conseguisse equilibrar ou entender o que ocorre nessa água. Então, nós temos ali as moléculas de água sempre apresentam uma quantidade de moléculas dissociadas. E essa dissociação, ela forma a oxidrila, que está em vermelho aí, OH, e também nos íons de hidrogênio, né, que são os H+. Quando isso está em equilíbrio, nós dizemos que o pH é neutro, ou pH 7. Se aumenta a concentração de oxidrila, OH, ele vai ficando básico e ele vai aumentando, né, de 7 a 14, a gente chama de pH básico. Mas se a concentração que aumentar for de hidrogênio, aí aumentou a concentração de hidrogênio iônico, o pH vai baixar. Os peixes têm uma flexibilidade em relação ao pH. Eles vivem bem em pHs de 6,5 a 9. Eles não gostam muito de choque. Né? Se tirar o peixe de uma água de 6,5, colocar ele numa de 7,5, 8 e tudo, ele vai estranhar. Mas esse aumento ou queda gradativa não prejudica o peixe. Porém, existe um grupo de bactérias que nós temos que criá-la também no tanque, que é semelhante ao que da vaca, no organismo, que vai atuar sobre a proteína, que vai ser degradada durante o metabolismo do peixe. Então, o produto final das proteínas são os aminoácidos. E os aminoácidos, depois da sua degradação, vão eliminar como resíduo a amônia, que é o NH4 e NH3. Se vocês olharem aí na última linha embaixo, quando a bactéria nitrosomona atua, ela vai fazer as enzimas que tem nessa bactéria, que ela vai retirar a energia daí, elas vão fazer justamente a troca. Olha, elas vão liberar hidrogênio e vão prender o oxigênio no nitrogênio, formando o nitrito, e depois, novamente, mais oxigênio, formando o nitrato, que é o NO3. Nessa situação, o que vai ocorrer é que vai haver uma liberação de hidrogênio para o ambiente. Então, olha, para cada molécula de amônia, lá se foram 3 de hidrogênio, 4 de hidrogênio para o ambiente. Aumentou a concentração de hidrogênio no ambiente, o pH baixa. Então, na equação lá de cima, nós estamos vendo que o CO2 que foi utilizado da respiração do peixe, não esse outro aqui de baixo, ele vai ficar livre na água. Se tiver os íons de cálcio ou de sódio, igual lá em cima Na+, né, o sódio, vai reagir com CO2, com água, e vai formar os carbonatos. Então, esse carbonato, ele não permite, ele não deixa o CO2 ir para a atmosfera, ele fica preso ali no ambiente. E depois ele vai poder ser utilizado pelas próprias bactérias ou pelos microalgas que fariam a fotossíntese, né, aproveitando esse CO2. Então, o pH, a gente fala nesse caso aí que ele fica tamponado. Quando eu utilizo o cálcio oriundo do sulfato de cálcio ou da cal virgem, eu tenho a formação desse carbonato e a estabilidade do sistema. Então, as bactérias permanecem livres. E para ela transformar esse NH4 e NH3 em nitrito, NO2, NO3,
ela multiplica e a parede celular desse tipo de bactéria também utiliza cálcio. E para cada grama de amônia, que é degradado no ambiente, lá se vão 6 gramas de cálcio que a gente tem que estar adicionando ao sistema para equilibrar. E olha para vocês verem, a ração de tilápia, ela tem em torno de 30% a 32% de proteína. Se eu tiver com 100 gramas de ração, isso significa que eu tenho 30 gramas de proteína. Essas 30 gramas de proteína tem um fator que é 6,25. Se eu dividir 30 por 6,25, vai dar 4,5, praticamente 5 gramas de nitrogênio. Então, esse nitrogênio é amônia. 5 gramas de nitrogênio, eu preciso de quase 20 gramas de cálcio para estabilizar o sistema com as bactérias. Então, como eu vou utilizando uma colher de sopa, 20, 25 gramas de cal e misturado com o gesso diariamente, desde o começo, eu vou estabilizando, vou enriquecendo essa água numa alcalinidade que permite haver o efeito tampão e evito com isso a mortalidade do peixe. Na verdade, nós estamos criando um rumen, aquela situação da vaca, dentro do tanque de peixe. Então, a ideia é, a vaca teria um rumen interno e o peixe teria o rumen pelo lado de fora. Isso para essa situação do sisteminha. Bom, agora, já conhecendo o princípio, o que movimenta o sisteminha, como fazer isso se tornar viável para famílias que teriam uma renda baixa? Como eu vou poder trabalhar? Qual é o mínimo, né, de custo que eu poderia estar trabalhando com isso? Então, nós conseguimos reduzir essa parte da piscicultura para a piscicultura urbana com um tanque de até 8.000 litros e a produção até 30 quilos, para nossas condições aqui no Nordeste, que tem temperatura da água acima de 26 graus, nós conseguimos produzir 30 quilos, ou seja, a quantidade de biomassa, para um tanque de 8.000 litros. Isso também com uma margem de segurança para caso de perda de energia. Esse tanque tem que poder permanecer até umas 4, 5 horas sem energia, num período em que os peixes estão na fase de crescimento, não no final, que eles já precisariam de um tempo menor. Mas 30 quilos de peixe, convenhamos, é uma quantidade pequena que as pessoas podem limpar, se o caso da energia parar, ele ter de pescar, cabe na geladeira, cabe facilidade para vender ali nos vizinhos, etc. O mesmo não poderia ocorrer com a criação mais comercial. Se estivesse aí produzindo 1, 2, 3 toneladas de peixe, você já teria que ter um outro tipo de estrutura. A tilápia é o peixe escolhido para o sisteminha devido a uma série de fatores. É ela que nós temos um pacote tecnológico mais desenvolvido. Há também conhecimento, a ração é bem fácil, né, de se conseguir. A levinagem também pode ser feita no nível do produtor ou pode ser através da disponibilidade de alevinos. Então é muito fácil. Agora, como construir um tanque? Essa construção do tanque ela é feita com base no seguinte: para se fazer inicialmente o sisteminha, nós temos alguns princípios. Só entra nele o que pode ser miniaturizado. Só entra nele o que pode ser pago em um único ciclo de produção. Também, tudo que aguçar ou não interferir com a criatividade do produtor deve estimular o uso da criatividade. Então, nesse caso, quando a gente pensa nesses aspectos e exclui o mercado, permite a gente fazer mesmo um tanque de papelão e a baixo custo. Então, hoje, para se fazer esse tanque de papelão ou de taipa, nós temos esses tópicos. O primeiro, precisamos aprender a filetar a garrafa PET. Porque o arame, que é muito utilizado, ele é caro. Né? Ele aqui na nossa região ele custa em torno de R$15 o quilo de arame. Né? E a gente gasta até 3 quilos para se fazer o galinheiro, para se fazer um tanque de peixe. E se a gente pode substituir isso pelo fio de PET, então é melhor. E nós conseguimos, utilizando esse recurso, um material bem resistente. A segunda parte é como a pessoa puder trabalhar e fazer o próprio tanque, né? O tanque de papelão ou de taipa.
É lógico que poderia, para o peixe não faz diferente. Pode ser de alvenaria? Pode ser de fibra de vidro? Pode ser de azulejo. O que se tiver, pode-se usar uma piscina abandonada, uma caixa? Pode. O que tiver de depósito de água, para o peixe não faz diferença. Aqui é o modelo que nós procuramos fazer de custo mais baixo para que mesmo as pessoas com o mínimo de renda tivessem opção de conseguir trabalhar o tanque. O terceiro ponto é o filtro biológico. Esse sim é o que permitiu esse avanço, que a gente pode criar o peixe em casa, né, na garagem ou no quintal, e que podemos estender para esse coração do sistema. Então, ele é composto de um sedimentador e do filtro biológico em si. É utilizada a corda desfiada, e para vocês terem uma ideia da importância, né, dessa invenção, é que as bactérias, o Nitrosomonas nitrobacter, para ela degradar meio grama de nitrogênio, há necessidade que elas colonizem uma estrutura de pelo menos 2 metros quadrados de área. Então, por aí vocês imaginam, olha, 100 gramas de ração com 5 gramas de amônia, eu já teria necessidade de ter uma área de 10 metros quadrados, povoado com bactéria, para que pudesse haver a degradação da amônia. Então, nós conseguimos reduzir esse volume que as pessoas utilizavam em quantidade grande para um volume pequeno em quantidade menor, utilizando cordas de nylon que podem ser desfiadas. Então, desfiando a corda, dá semelhante àquela estrutura do rumen da vaca, do livro folhoso, aumenta a superfície de contato e, com isso, com um volume e um custo muito baixo, nós conseguimos resolver o problema do filtro biológico. Então, logo em seguida, a manutenção nos tanques de peixe, que é essencial, principalmente limpeza do sedimentador, que seria a fossa, limpeza das bombas, limpeza do material, né? Alimentação dos peixes e, por último, a despesca. Essas seriam as fases da piscicultura, né? O filetador, hoje a gente tem utilizado o modelo, ele tem bem disponível aí na internet, né? E é um toquinho, um pedacinho de pau, ele fica por menos de R$1. A gente utiliza um pedacinho de lâmina de serra, um toquinho de 3x3 por 15 centímetros, com um corte em cima, e a gente utiliza para se fazer o corte da garrafa PET. Tá. Bom, aqui nós temos um exemplo do tanque funcionando, né? Esse desenho foi feito por um colega nosso, o Alfredo, eu pedi autorização para ele para a gente usar. O Alfredo assistiu também uma palestra de videoconferência e depois ele foi desenhando, pelo que ele entendeu, e me passou. Esse aí é o terceiro, a terceira tentativa dele de se fazer e ficou muito bom. Então aí demonstra mais ou menos como que funciona o tanque, né? Nós temos aí da esquerda para a direita a entrada de água, que poderia ser água da rua também, não vai prejudicar os peixes. Isso da seguinte maneira, a primeira água que se coloca, por causa do cloro, ele transforma em HCl e mata os peixes. Porém, quando você deixa a água descansar 12 horas, pelo menos, como o cloro é um gás, ele vai volatilizar e a água fica perfeita para o peixe. Depois, se você trocar entre 20% até 30% do volume da água, mesmo sendo a água da rua, o volume normal de cloro, ele vai se diluir e não vai matar o peixe. A necessidade de 2 bombinhas aqui, uma S2000 da Sarlo-Better, né? Uma que vai fazer o giro dessa água, né? Nós colocamos uma garrafa, um pedaço de garrafa PET e furada, uma adaptação para um tubo de PVC com a basezinha de cimento para funcionar de filtro, com a telinha. Essa água entra dentro desse sistema e é lançada por essa bomba e faz com que a água circule no tanque. É um pedacinho de mangueira preso nela por baixo, a gente fura a bombinha, forma um venturi que vai capturar o oxigênio, o ar atmosférico, e vai lançá-lo na água fazendo um turbilhão. E esse movimento circular que é promovido vai fazer com que as fezes do peixe se reúnam mais no meio, como se a gente estivesse na bacia, né, com água e algum pouquinho de arroz, que você movimenta ali circular e o material grosseiro vai para o meio. Aí ele é puxado por esse sifão, que seria a mangueira azul, né?
Aqui, apesar de estar parecendo que está embaixo, o corte, né, o piso nível aqui é o mesmo nível aqui embaixo, né? Seria uma continuidade do desenho que não coube. Então, essa mangueira azul é a mangueira sifonada que a gente utiliza para limpeza de piscina. Ela está em torno de R$ 5,50 o metro e você gasta em torno de 4 metros de mangueira. Ela fica no fundo com um pedaço de tela na ponta e ela então toda sujeira, fezes, sobra de ração passa por ela e vai acumular no sedimentador. O sedimentador, depois nós vamos ver, ele é uma área também de corda desfiada, onde a sujeira permanece no fundo e a bombinha de água, outra bombinha SB2000, na parte de cima devolve a água para o biofiltro, ou filtro biológico, onde as bactérias vão atuar e daí retorna para o tanque. Com isso, nós temos acúmulo de matéria orgânica, né, de fezes, sobra de ração no fundo desse balde sedimentador e temos a água limpa já rica em cálcio, né, que é colocado aqui. Nós temos aqui uma garrafa PET com um que vem até o fundo. Diariamente é que a gente vai lançar o cal para poder abastecer essa área de sedimento. E essa água, então, volta enriquecida para dentro do tanque, sem problema, né? A integração ocorre. Esse resíduo serve para a alimentação das minhocas, serve para formar o pasto das galinhas. Por exemplo, aquele galinheiro que eu mostrei, as galinhas têm uma divisão de 4 partes. Uma delas recebe sempre um material que vai ser útil para fazer com que o capim cresça. Essa matéria orgânica rica em fósforo, em cálcio, nitrogênio, né, o nitrato, foi transformado lá no sistema do peixe, ele vai ser útil para fazer o crescimento das plantas. Então, o fósforo é muito importante para o enraizamento, o nitrogênio para brotação, e ele já vem praticamente numa quantidade estabilizada. Para vocês terem uma ideia, de fósforo, para cada 30 quilos de peixe que a gente produz, libera cerca de 250 gramas de fósforo dessas rações no ambiente aquático. E esses 250 gramas agora diluída na forma de ortofosfato é a maneira mais fácil que tem para as plantas poderem absorver. Então a gente utiliza depois a integração de todo esse material para a produção das verduras, né? Aqui nós temos um exemplo de como fazer o tanque em algumas comunidades, né? Os 2 primeiros slides aí é um pescador que mora na região de Esperantina, no Piauí, e que fazendo o tanque no fundo da sua casa. Então ele inicia geralmente com as estacas, né? A gente coloca uma marcação do tanque com 2,80 metros, a gente corta 32 estacas de 1,10 m, 1,20 m aproximadamente, enterra essas estacas com aqui embaixo, né, na região já de paulistana, né, no interior no sul, mais na região média do Piauí, no semiárido, né? Essas estacas são enterradas na profundidade para ela manter 70 centímetros para fora e é nivelada de acordo com o terreno. E o plástico cortado com 7 a 8 metros serve para recobrir o tanque. O passo a passo, né? Aqui nós temos 2 produtores, esse aqui o Sozé é um dos primeiros que utilizaram o sisteminha aqui na nossa região de Parnaíba, na região meio norte, e aqui o Sr. Raimundo da região do semiárido, então ele é da região de Picos, né? E nós levamos o Sozé para que os dois pudessem interagir em relação aos conhecimentos de cada local e pudessem construir o tanque. Para os 2 slides abaixo, um tanquinho de demonstração também feito para uma exposição da Embrapa, e com 2 horas nós conseguimos montar um depósito aí de 5.000 litros de água. Logicamente, a quantidade de varinhas aí está menor, né? Mas o revestimento e o curral de uma maneira bem simples e amarrado sempre com as tirinhas de garrafa PET. E aqui a demonstração, né, no último slide, desse tanquinho já funcionando. Aqui já no produtor também, aqui na nossa região, o tanque de taipa. A taipa substituindo o papelão dá mais resistência, melhora o tanque, a aparência, fica tudo mais bonito. E é um conhecimento também tradicional muito fácil de obter. As garrafas PET
o fundo delas que sobra da filetagem, são utilizados para compor as cabeças das estacas para evitar furar o plástico também. Uma varinha de cada lado é colocada, né, e amarrada, dando sustentação ao tanque. As 32 estacas ao redor fazem com que a água, que aumente a resistência, impedindo a água de arrebentar o tanque. Depois da coberta, né, nós vamos ver como que trabalha, aí tem as etapas de construção. Ele sendo feito com a taipa, ganha uma resistência muito boa e é uma coisa, e é uma atividade que as mulheres, os homens, cultural. Em toda a região quase do Brasil, a gente consegue encontrar pessoas com esse tipo de habilidade. E aí construir um tanque com um custo muito baixo, né? Outra situação também que nós temos aqui é o uso do ferro-cimento. Então, o pessoal aí da permacultura, com certeza, já tem acesso a esse tipo de tecnologia. Acredito que nós aprendemos aí com vocês, né? Que é o alambrado com a tela Sombrite, o reboco. Aqui é um tanque que nós fizemos na Embrapa, para um sistemão, com capacidade para 90 mil litros, né? Então, é um tanque grande, ele tem 12 metros de diâmetro e nós estamos preparando esse tanque para produção maior, para um salto, né, do sisteminha para um sistemão. A ideia é que esse tanque possa trabalhar com até 3 mil quilos de peixe, mas exigindo um investimento talvez em torno de 30 mil em segurança do sistema, né? Eu digo segurança porque acabou a energia no tanque com 30 quilos, você consegue trabalhar esse peixe. Com 3 toneladas de peixe, se você não tiver freezer, não tiver gerador, não tiver pessoas trabalhando, então muda a relação de custo. É outra situação que foge, mas é uma realidade e ele pode ser usado para a construção de tanques menores. O filtro biológico, ele é simples, ele é composto hoje de 2 baldes. Esse modelo que eu estou apresentando aí era um modelo mais original. Hoje nós já conseguimos reduzir, eu vou mostrar a redução de custo, né? Então a gente tinha gás com cano, com conexões, com tubulações. O próprio balde era um balde branco de 60 litros, resistente à luz UV. Então ele é caro, ele está em torno de R$120. E o de cima, né, que é o balde invertido, em torno de R$40. Então, só em balde você já gastaria quase R$200, mais as plataformas, etc. Mas nós vamos mostrar como era feito e depois o que simplificou. Então, aí nós temos as cordas que são viciadas, são presas com os lacres, né, que pode ser adaptado à própria estampa dos baldes ou da outras coisas, outro material plástico, e que vai servir de ambiente para impedir que a sujeira, vai ser o filtro, né, mantendo a sujeira. E também no sedimentador. Então, ali mostrando o fundo do balde, com o local de vinda do sifão. O mecanismo de funcionamento, né, o balde colocado, o sifão já no tanque, ao local de colocar o cálcio e o retorno da bombinha nessa mangueira mais fina, né. Aí, adaptações que os produtores começaram a fazer. Nós estamos vendo aí no tanquinho à direita, embaixo, né, um balde de cimento e lá no fundo uma cabeleira montada dentro de uma esteirinha de madeira. Isso é uma técnica que os pescadores utilizam para fazer a captura de alguns peixes, fazer a cerquinha no rio, né, e conduzir os peixes. Então eles adaptaram para o sisteminha. Mas a invenção melhor é esse balde de cimento que foi a ideia do José, aquele primeiro produtor que eu mostrei, né, fazendo a visita lá no semiárido. Foi interessante, porque eu tenho um balde aí nos slides do lado esquerdo de 120 e de R$60, que era utilizado para o biofiltro e para o biodigestor. Bom, além disso, vocês estão vendo no balde de baixo aí branco, e mesmo no de cimento, nós temos aí um registro que vai até o fundo, o cano vai até o fundo para fazer a limpeza desse sedimentador diariamente. Hoje isso também já mudou. Nós conseguimos reduzir uma lista de material muito grande nisso aí. A invenção, no entanto, só começou a mudar com a invenção
do balde de cimento. Para se ter uma ideia, o Sozé, né, ele faz essa adequação com areia. Então ele fez o molde do balde, faz o molde em areia, ele vai montando e depois ele reboca esse molde de areia. Quando endurece, quando passa o dia que ele vai molhando, então ele vira o balde e tira a areia, né? E aí a coisa fica fluindo. Aí o modelo anterior, né, num tanque feito com papelão também em plástico, e aqui a adequação para o tanque de taipa e balde de areia. Dessa forma, isso aí revolucionou. Um saco de cimento dá para fazer até 3 baldes, com a durabilidade muito maior, né? E é a troca de ideia entre o produtor, a pessoa beneficiada, e a tecnologia que é da gente. Quer dizer, nós aprendemos, né, numa linha de feedback. Bom, para vocês terem uma ideia, olha bem, aí nós temos do lado em vermelho o que era utilizado para se montar esse primeiro modelo. Ó, tá? Só o biofiltro, né, de balde, e depois da invenção do balde de cimento, nós temos essa evolução para o lado direito, né? O biofiltro atual, nós utilizamos 2 baldes de 20 litros, branco, aqueles que são usados para margarina, custa em torno de R$5 cada balde. O balde de 60 litros feito por cimento ou plástico, nesse caso, um saco custa R$30, a gente faz um balde com a própria mão de obra do produtor, sai por R$10. Os 3 metros de mangueira cristal, de 3/4, não tem jeito de fugir, a barra de cano, o cap de 3/4, o pacotinho de lacre para amarrar as cordas, 4 kg de corda de nylon desfiado e 3 metros de mangueira azul sanfonada. Tudo isso aí sai em torno de R$50, sem computar mão de obra. Ao passo que anteriormente a gente tinha um custo quase de R$200 à esquerda, aí, que hoje está eliminado e o funcionamento não perdeu qualidade. É mais um ponto importante de que ninguém o sisteminha é solto, é como se fosse um software aberto. Todo mundo tem direito de dar palpite, né? Desde que seja com lógica, com a prática ali funcionando, né? Substituindo, reduzindo o custo, e aí nós temos um exemplo bem sucedido dessa interação entre o usuário e o técnico. A segunda parte é como fazer a integração disso aí, né? Então, aqui em casa, por exemplo, eu não tenho quintal, mas a minha garagem tem um pequeno espaço e eu crio só o peixe. Então, o sisteminha ele é montado em módulo. Eu faço aquilo que é viável. O ideal é que eu consiga integrar para que eu aproveite tudo, e essa integração é muito flexível. Mas como ela é feita em módulo, a pessoa vai ajustando também de acordo com aquilo que ela tem. Se ela tem limitação é água, então ele vai plantar e vai crescer até um determinado ponto. Um exemplo, esse primeiro produtor que eu mostrei, ele tem mora numa área rural e ele só tem uma cisterna e ele consegue retirar a água e demora 2 a 3 dias para encher um tanquinho de 6 a 8 mil litros, né? Mas ele conseguiu construir 6 tanques. E olha o que aconteceu. Quando chega em setembro, outubro, essas regiões, muitas vezes, ele tem até de comprar água. Não tem ela disponível. E agora, ele com os 6 tanques, quando chegou no período de outubro, a cisterna passou a dar 50 litros de água, 100 litros de água por dia, quase que só para o consumo da família. Mas como ele conseguiu construir durante o ano os 6 tanques e foi enchendo esses tanques devagarzinho, criando o peixe e fazendo a hortaliça, ele conseguiu depois passar pelos 3 meses mantendo água para irrigação das pequenas hortas, diminuiu a intensificação do milho, de outras coisas, mas ele não ficou desprotegido. Então isso aí dá o que se chama de sustentabilidade, né? Você perde um pouquinho, mas o sistema não para, não morre. Agora, a integração maior e melhor se dá quando você agrega outras formas de alimento. Então, nos compromissos que nós temos é fazer um desagravo com a fome. Então, nesse desagravo com a fome, o que tiver disponível no mercado em relação ao agronegócio, ou o que tiver disponível no mercado em relação à agroecologia, é bem-vindo. Para nós, tudo ok. Então, inicialmente, a gente tem o galinheiro, né, que é para usado para 15 a 20 aves,
para postura, a taipa, né, um galinheirinho pequeno para 40 aves de porte, a codorna e os porquinhos da Guiné. O porquinho da Índia, ele é muito utilizado como alimento ou criar os animais selvagens. E na região do Chile, do Peru, da Colômbia, né, e tudo, ele é muito usado também como ele é consumido. É um animal herbívoro, tem uma boa característica, então nós introduzimos ele também no sisteminha. O galinheiro, conforme nós vimos no início, ele tem um passo, né, de 8 a 10 metros, de 8 por 10, uma área interna de 2 por 4, e você tem uma área de proteção para as galinhas e a área de dormir e os ninhos. Então, as galinhas, essas portinhas pequenininhas do galinheiro, dão acesso aos pastos de capim que são mantidos rotacionados. Cada pasto desse aqui tem uma porta que dá o acesso a ele, e as aves permanecem durante 7 dias e depois circulam mais 7 dias para cada um desses pastos, fechando o ciclo, né? Aí eu tenho algumas medidas, eu vou disponibilizar isso aí também para a Marina poder passar para todo mundo, mas é criatividade, não é um modelo muito certinho, não. Aqui é a nossa área de sisteminha na Embrapa, inicialmente, né? Nós conseguimos montar isso tudo com menos de R$500 no início, com a utilização da mão de obra, cortando as varinhas dentro da própria fazenda aqui da Embrapa, e o conhecimento das pessoas. Aí surgindo o galinheiro, né? Lógico que essa cerca externa poderia ser usada a tela, sim, seria até mais barato, mas a utilização das varas, o corte da garrafa PET e tudo, permitiu que a gente perdesse uma aposta aqui, né? Inicialmente, nós tínhamos R$450 para iniciar o projeto e os colegas nossos falaram que duvidavam que a gente ia conseguir fazer isso por R$450. E realmente nós perdemos a aposta, nós gastamos só R$290 na época para construir o sisteminha, um tanque de peixe, de papelão, um galinheiro, um minhocário e uma parte de aquaponia. Aí eu estou passando a relação dos cuidados que a gente faz, que seriam as vacinações, os cuidados de observar as fezes com a coccidiose, vermifugação, se precisar, alimentador, bebedouros, comedouros, sempre limpos, sempre a nível do papo da galinha, ração sempre à vontade, fresquinha, a presença da cama para absorver a umidade das fezes, e aí você tem um animal sadio. Esse manejo é feito nos pintinhos até as 18 semanas, quando elas iniciam postura e permanece por 1 ano. Né? Faltando 6 meses de completar a postura, você deve iniciar um outro lote de pintinho para se chegar nas aves ao final. Nós fizemos um módulo de 15 a 20 aves, que permite a produção em torno de 18 ovos por dia, que significa 180 a cada 10 dias ou 540 ovos por mês. Uma família de 4 pessoas jamais consegue comer essa quantidade de ovo. No tempo, ele acaba dividindo com os amigos, fazendo o escambo, e daí ele acaba descobrindo o mercado também, né? Pode começar com menos aves também. Esse é o modelo inicial do funcionamento, né, que nós fizemos a retirada inicialmente em 2005, quando eu terminei o doutorado, acabou resultando numa patente dos princípios do sistema da recirculação. Isso aí está bem descrito na tese, também depois posso passar o link, e vocês podem baixar e entender mais ou menos como que funciona, né? Cada uma dessas etapas que eu falei, principalmente aquilo que a gente estava conversando sobre pH, sobre amônia, sobre cálcio. Então, isso na tese teve que ser deslanchado. Ao lado tem um teste que nós fizemos, né, do sisteminha montado e ligado à aquaponia com alface e sem solo, né, e só com a água do peixe, podendo produzir essa quantidade de verdura, né, mesmo na caixinha de 1000 litros. Aqui a forragem hidropônica também é um outro aspecto que é interessante. A gente faz com milheto, fazemos com milho, e a própria água, a germinação, você transforma em 1 quilo de semente, de milho ou de outro produto, em até 8 quilos de massa verde, num período muito rápido, que é de 8 a 12 dias. Esse material
você deixando escorrer um pouquinho a água, mas livre, serve de alimento para as galinhas e principalmente para os porquinhos da Índia. Pode alimentar cabra, gado, etc. Né? A aquaponia com o milho, ou como que é feito, o mais popular. Então a gente deixa a semente de molho por 24 horas, com 12 horas a gente lava essas sementes novamente, deixa uns 5 minutinhos para ela respirar, e depois o milho é espalhado em bandeja na proporção de 2 kg de milho por metro quadrado. Irriga com a água do tanque, do peixe, meio litro por hora, né, com a garrafa fazendo gotejamento. Ela substitui por água limpa, faltando próximo dos dias de colheita, né, em torno de 8 dias, e a forragem com 20 a 30 centímetros é colhida. A vantagem é o seguinte, a água, enquanto o grão de milho tem em torno de 9% de proteína, quando se faz esse ajuste para a produção da forragem hidropônica, a matéria seca passa para 13% de proteína. Logicamente, está aproveitando aquele nitrito, nitrato, né, que estava dissolvido na água, formando massa verde em maior quantidade. A compostagem, ela dura geralmente 45 dias e a gente faz escalonado de 15 dias, né, com as camadas que são colocadas de folha, vegetação, e depois é sempre molhado com a água do peixe. Esse composto, com esse resíduo que sai do sedimentador, a análise nossa aqui, nós já chegamos a 300 mg de fósforo no composto, que é muito acima do que os adubos convencionais podem proporcionar. Porque aí está na forma de ortofosfato, não tem fitato, né, que seria uma forma inviável, tanto para os animais digerirem. A tilápia aproveita muito pouco do fósforo por causa desses formatos. E as minhocas dão um acabamento final. Né? Então, o miocário, a gente trabalha com mil casulo, nesse caso aí ele tem 6 metros quadrados, de 2 por 3, sendo que a área principal é para proteger da temperatura mais alta. E ataque de formiga, eles ficam suspensos, os pezinhos passam óleo queimado. Aqui foi feita uma caixa de bambu, aqui é conhecido como taboca, revestido com sombrite, e aquele material curtido com 45 dias vem compor, então, o miocário. A cada semana vai se retirar nas partes superficiais. Esse é o adubo que nós vamos utilizar no escalonamento e no plantio dos vegetais. Né? O peixe povoa-se com os tanques de 6 a 8 mil litros, com 150 levinos, retira eles por 90 dias em torno de 200, 250 gramas. Né? Capacidade de suporte do tanque em torno de 30 kg, 25 a 30 kg, e tem de manejo revisar as bombinhas, a limpeza do sedimentador diária, né? Observação de comportamento do peixe, falta de energia, etc. O peixe de 200 gramas, olha bem, como não precisa mercado, um peixinho de 200 gramas, você recebe ele inteiro no prato. Depois de limpo, ele te dá um peixe de 150 gramas que substitui um bife. E com 2 tanquinhos, povoado com intervalo de 70 dias, a família de 4 pessoas pode comer peixe 2 vezes por semana, durante o ano todo. O milho é plantado escalonado. No caso aqui, nós plantamos 25 grãos de milho num copinho, e esse grão de milho ele germina, toda semana planta-se 25 grãos, e com 70 dias, milho precoce, ele tem usado a variedade que é a Agroceres 1051, é um milho usado para milho, é um milho híbrido e de produtividade muito alta e precocidade. Então a gente faz uma linha de 5 metros, faz um rego com enxadão, cobre esse rego com um balde de 5 litros de humus por metro linear, e as mudinhas são feitas nos copinhos. Então a gente já planta a mudinha do milho com 7 dias, ela já ganha um tempo. Se o milho demorava 70 dias, né, para ser colhido, o milho híbrido, o milho nativo vai até 140, 120, 180 dias. Então, nesse caso aí, com 70 dias, se eu plantei ele uma semana antes, né, você vai ter você tem o milho já com 63 dias. Com menos uma semana para comer ele verde, então com 55 dias, ou seja, 2 meses, você já tem a colheita do milho. Agora, quando a gente planta esse milho para o consumo humano, nós temos a possibilidade de escalonar. Então, se eu planto 25 grãos a cada 7 dias,
Quando ele chega em 70 dias, eu tenho 10 fileiras de milho de 25 pés de milho, com idades diferenciadas de uma semana, de 7 dias. Então, tem 7 dias para comer 25 espigas de milho, durante o ano todo. Ou 100 espigas por mês, ou 1.000 espigas, 1.200 espigas por ano. Né? Então, isso aí gera um impacto muito grande na família. Porque se você mora próximo da cidade, você vai na padaria e compra um pãozinho. Mas para quem mora a 20, 30 quilômetros, ou está a 10 quilômetros de uma padaria, e na periferia, ou está desempregado, ou com baixa renda, o milho verde, né, cozido, a espiga de milho verde cozido, fazendo farofa com os ovos, ou alimentando, enriquece muito a alimentação das pessoas. A horta e pomar, esse é interessante também, você diversifica, né? Tem maxixe, quiabo, tem abóbora. Normalmente nós plantamos semanal, e essas outras plantas, elas são plantadas assim, por exemplo, 3 pés de tomate. Deu a primeira flor, planta mais 3 pés. Deu flor, mais 3. Mamão, planta 1 pé de mamão. Aí quando ele chega na altura de 1 metro, planta-se outro. Com mais 1 metro, planta-se outro. E assim para todas as outras culturas. Né? Hoje nós desenvolvemos uma pequena tabela, que eu vou também passar para a Marina, disponibilizar para vocês, e já conseguimos fazer o processamento do escalonamento. Então, é uma tabela que tem definição semanal, colocando as tarefas daquele período. As plantas que estão lá escalonadas para se plantar, vocês podem mudar de acordo com a região ou com o gosto. Então, não é uma obrigação ter de plantar quiabo, maxixe, cheiro verde, macaxeira, etc. Essas são o material básico. De alimentação, então, básica para carboidratos, nós temos o milho, a abóbora, a batata doce, o inhame e também a macaxeira, né? Que é a mandioca, aí na região sudeste. E depois nós temos aquelas de flor, o tomate, a melancia, o pepino, o mamão, né? O cheiro verde, uma série de outras coisas, os chás. Então, tudo isso dividido, couve, alface, né? Onde tem a temperatura melhor, pode ser utilizado. Aí já a adequação do sisteminha para famílias de pequeno porte, né? Quintais aí de 100 a 500 metros quadrados, alguns mais no interior, outros menos. Aí na primeira foto, o início da construção do tanque de taipa, já a horta bem adiantada, né? A macaxeira, por exemplo, você planta só 10 manivas, né? Ou 10 mudas por mês. A cada 30 dias você planta 10 mudas. Porém, quando chega na mesma linha de 5 metros, são espaçadas de 50 centímetros, e o quintal vai diversificando. Quando ela chega a 8 meses, você começa a colher 1 pé a cada 3 dias. E aí ele está enriquecido, aqui tem dado pés com 4 a 6, 8 quilos de mandioca por vez. Né? Então o peixe, a colheita do milho, nessa foto do milho, lá atrás vocês veem as colunas de milho mais novas, né? Outras maiores. O quintal não se mexe muito, então não tem tanta capina, não precisa de estar trabalhando muito. Você vai cuidar mais aonde você plantou, as outras coisas você deixa, os insetos ficam juntos, então você acaba não tendo ataque. E como se planta pouco, eu plantei 3 pés de tomate, deu uma doença, deu uma coisa, você eliminou o tomate, ou já começa de novo, enquanto isso você come o peixe, come a batata doce, então sempre tem essa qualidade. Aí a sequência do milho, né, que é interessante, aí as mudinhas, ali como o produtor fazendo, né, o plantio da semana, e a colocação de abóbora e tudo, e até chegar aí na colheita, que é semanal. Então, toda semana, 25 pés são colhidos. Aí a feijão, batata doce, né, à esquerda embaixo, abóbora, moranga e outras coisas que podem ser utilizadas. Né? Então, uma fartura muito grande. Pé de mamão com flor, pé de mamão com mamão, pé de mamão já no final, outros iniciando, milho, quiabo. Então, vai gerando fartura. Né? Essa é a ideia do sisteminha. Por último, aí para poder gerar, nós não estamos trabalhando com um negócio pequeno. Quando ele é pontual, nós não temos visão de mercado. Vocês viram que durante o tempo todo que eu falei, você não vai produzir para vender, só para consumo. Quando a família se torna independente,
ela vai sempre produzir acima do que ela consegue se alimentar. Ela tem de encontrar o mercado. Olha aí, como que ele vai comer essa quantidade de pimenta que está aparecendo, né, dos pezinhos? Já tem outros produzindo. Como que ele vai comer essa quantidade de mamão, essa quantidade de milho, essa quantidade de batata e assim por diante, ou mesmo todo peixe que vai ser produzido? Então ele tem que chegar na relação que isso transborda, e transborda muito. Então, olha bem, um município pequeno aí de 20 mil, 25 mil habitantes, imagina o impacto de 1000 sisteminhas implantados numa unidade dessa. Aí é esse impacto que eu tentei mostrar aí nesse último slide, onde você vai ter 360 mil frangos por ano, mais de 720 toneladas de carne, né? 540 mil dúzias de ovos de galinha por ano. Frisem bem esse número aí das 540 mil dúzias, e eu vou passar o próximo slide, nós vamos comparar essa produção com a produção do nosso estado, para vocês terem uma ideia. 720 mil dúzias de ovos de codorna, a quantidade de macaxeira, quase 600 toneladas, batata doce, né? Espiga de milho verde, mais de 1.200.000. Reutilizar, né, da natureza, olha bem, o pessoal utilizou nas lavouras, né, de soja, de milho, de tudo, do agronegócio, toneladas e toneladas de adubo. E a semente que eles estão vendendo, ou a ração que eles estão vendendo, que a gente comprou, ela está trazendo uma grande quantidade desse fósforo, desse potássio, que já está ali, né, mineralizado, e vai ser reutilizado. Olha aí, 12 toneladas de fósforo e potássio, né, mais 30 toneladas de nitrogênio por ano, que vão deixar de ir para dentro do rio, que vão deixar de contaminar o ambiente e tudo. De outra forma, vai se transformar aqui em comida novamente, né? Em abóbora, mamão, cheiro verde, melancia, etc, etc. Então, isso é muito importante. Agora, aqui, esse quadro mostra para a gente, olha aí, a produção em 2011, né? Dado pelo IBGE, de dúzias de ovos produzidos no Maranhão. Só em 2011, né? De galinha e de codorna direito. Do Maranhão, em 9 milhões, né, que está em 1.000 dúzias, 9 milhões e 200 mil dúzias. No Piauí, 15 milhões. Bom, eu falei aqui atrás em 540 mil dúzias de ovos de galinha. 540 mil dúzias, num município de 20 mil habitantes, representa 3% da produção de ovos do estado inteiro. Então, é um impacto violento. Isso só como um exemplo para essa situação. O de codorna, olha bem, 270 e a gente podendo chegar a 720 mil dúzias só no espacinho. É muita comida, é muito dinheiro, é muito negócio. Então, a partir daí, sim, olha, os núcleos independentes, as células independentes produzindo, dando esse gargalo, essa vazão na quantidade, é aí que tem que haver, então, um processo de gestão. Como organizar, como pensar em 1000 sisteminhas e como gerar esse impacto nas situações legais. Aí eu estou terminando a apresentação com a minha mãe, né, com 82 anos, e pescando aqui na garagem de casa, num sisteminha, num tanquinho produzido com a piscina que a gente tinha abandonado. E ela vem passear aqui de vez em quando, né? Ela mora no Espírito Santo, nós estamos no Piauí, e adora pescar aqui e pegar o almoço. Então, em parte é isso aí, e eu gostaria de agradecê-los e ficar à disposição. Acabamos andando muito, né? Nós começamos às 19h30, acabou passando um pouquinho, mas ficamos aí à disposição, então, para alguma pergunta, se ainda houver.